Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando, vai entrando. A gente vai dar continuidade na série Gestão de Rebanho. É uma época corrida, é uma época que eu viajo, é uma época que, por mais que eu me esforce, conseguir dividir tudo com vocês aqui, acaba sendo um pouquinho mais demorado, Ao mesmo tempo que todos os posts que eu venho trazendo é muita informação, eu entendo. E é bom que esse tempo as pessoas vão podendo, ir aprofundando nesses assuntos e entendendo aonde a gente quer chegar com gestão de rebanho, Então a gente já passou pela fase de posicionamento do projeto. A gente começa a falar de recurso, a gente fala de processos, a gente fala de pessoas e hoje, não sei se vocês já foram lá no feed olhar o post, o 5º post da série, que é o dono. Então a gente tem que entender que qualquer negócio ele responde ao alguém. Quem é esse alguém? O dono. E muitas das vezes a gente começa a ver o quê? Que o projeto ele não está se comportando da melhor forma. Ou a gente vai lá e relata que os processos não estão adequados. Ou a gente fala que a equipe está longe de ser a melhor equipe para aquele projeto. E aí a gente fala, tá, mas como é que a gente modifica, como é que a gente aprimora, como é que a gente faz esse projeto trabalhar para um melhor desenvolvimento, para uma maior lucratividade? E aí a gente tem que pensar que o projeto respeita o dono. Ele respeita a presença do dono e ele respeita a ausência do dono. Então, muitas das questões, às vezes, é uma questão de omissão do dono ou de estar conduzindo um projeto que não é o projeto que ele pensou para ele, ou não é a atividade que ele sente liberdade de estar trabalhando ali dentro. Então, todo e qualquer projeto respeita o dono. E quando o dono toma consciência de como ele é, como dono, se esse dono ele é disponível para a empresa ou ele se ocupa de outra atividade, se a fazenda é uma herança que eu nem estava esperando receber e eu recebo, eu nem sei o que eu faço com isso. Boa noite, Wilson, vai chegando. Então, se a fazenda é uma herança que eu recebo e eu nem sei o que eu faço com isso, se a fazenda é passada de pai para filho e o filho quer tocar, mas o filho não tem vocação para o agro, o filho sempre se dedicou a outras atividades, num outro âmbito de trabalho, então ele não tem vocação e não tem nem interesse, não tem motivação de estar inserido naquela atividade. Ou muitas das vezes o que a gente vê é o seguinte, tem um laço com o agronegócio. Boa noite, Ayrton, vem chegando. Então, às vezes, o dono tem um laço com o agronegócio e ele se dedica a outro trabalho e ele começa a ter um excedente financeiro e o que ele lembra? Qual que é o investimento seguro que ele está habituado ou que ele conhece? É fazenda, é pecuária, dificilmente alguém investe só por investir em agricultura, Porque a gente sabe que o ciclo é menor, o risco é maior. Então, muitas das vezes... JJ, Atos, sejam bem-vindos. Muitas das vezes o que a gente vê é o quê? Às vezes essa pessoa pega um aporte financeiro e investe para construção de patrimônio. Ele está dedicado à atividade? Não, ele está dedicado a outra atividade que inclusive paga essa. Esse é um patrimônio. Então ele entende que o dinheiro está preservado em terra e em gado e o que tirar dali já é vantajoso, Então ele não consegue às vezes conduzir aquela atividade escolhida da melhor forma possível. E aí a gente vai entrar num outro fator que chama rebanho referência. Como é que eu chego no rebanho referência? Qual que é o impacto de ter ou não ter um rebanho referência? O que é os benefícios de ter esse rebanho e o que eu perco se eu não tenho um rebanho referência? E aí a gente vai começar a pensar o seguinte, qual é o rebanho que você conhece que é referência para você? Mencione para mim, conte nos dedos, escreva aí embaixo nos comentários quem é um rebanho referência para você. Quando você precisa pensar num rebanho referência,
Quais qualidades que você olha para esse rebanho, que para você é referência, quais qualidades que você visualiza nesse rebanho e fala assim, olha, eu acho que todo rebanho que tem essas características é um bom rebanho, é um rebanho referência. E é referência em quê? O que é algo que te remete, que determina ser referência para você? Primeira coisa de tudo, todo e qualquer rebanho pode e deve ser referência. Todo e qualquer rebanho pode e deve ser referência. Porque a partir do momento que eu tenho um rebanho referência, eu já estou bem perto de alcançar o sucesso daquele projeto. Na verdade, provavelmente ele já alcançou o sucesso naquele projeto. Quais são as características que definem um rebanho como referência? Em primeiro lugar, ele é um rebanho bonito de se ver. Aí vocês vão falar, Érica, por favor, você é técnica do melhoramento genético. Como que você fala que é bonito de se ver? Um rebanho, quando ele é referência, antes de você recorrer a índices, antes de você recorrer a uma série de fatores para justificar a qualidade daquele rebanho, a hora que você olha para o rebanho, qualquer um que chega, a hora que olha para o rebanho, reconhece que é um rebanho agradável à vista. É um rebanho padronizado, é um rebanho que tem um desenho, é um rebanho que quando eu vejo parido eu vejo uma padronização dos bezerros, um médio estado corporal nas vacas. É um rebanho que eu vejo em reprodução num diagnóstico de gestação e ele dá um índice de prenhez que você olha e fala é condizente com a qualidade desse rebanho. É um rebanho que a hora que eu aparto uma boiada para abate, naturalmente vocês vão ver uma concentração de idade semelhante, um acabamento de carcaça semelhante, um rendimento padronizado ao longo do tempo. Um rebanho referência é um rebanho que outros projetos lembra dele e fala assim, olha, eu posso balizar as minhas ações olhando para esse rebanho. Por que eu posso balizar as ações olhando para esse rebanho? Porque com certeza esse rebanho ele tem bons processos. E aí vocês vão achar que bons processos é tecnologia. Não, bons processos é ter um calendário durante o ano, ter determinadas etapas, ter um padrão de cumprimento daquelas etapas durante o ano, ter funcionários que sabem que ele vai cumprir daquela forma. Ó, a gente coloca o brinco, a gente pesa, a gente marca, a gente solta machos e fêmeas, a gente agrupa tais meses, depois tais meses, a gente tira os bezerrinhos mais fracos, forma um lotinho, ou eu suplemento, ou eu comercializo. Então, um rebanho referência, ele é referência porque, em primeiro lugar, ele é agradável de se ver. E, em segundo lugar, ele referencia outros projetos a fazer o trabalho adequado para tirar o melhor resultado de qualquer rebanho. Então, ele tem processos definidos e processos inteligentes, que vai fazer o quê? Que eu consiga atuar na melhor época. Qual que é a terceira característica do rebanho referência? Ele é lembrado, ele é visto e ele é algo de desejo para o mercado. O mercado olha para aquela fazenda e fala assim, nossa, que vacada boa, que resultado bom, que conduta bacana dessa fazenda. E a hora que ele escuta que essa fazenda vende animais, ele tem interesse de ver. Por quê? Porque para ele é o melhor. Então, a ideia dele é o quê? Eu quero comprar, pelo menor preço possível, mas eu quero comprar. E esse é a primeira abordagem que a gente vai ver na questão de comercialização. Então, se é um rebanho referência que atrai o desejo do mercado, a hora que eu coloco em comercialização, eu tenho um maior número de pessoas interessadas. Se eu tenho um maior número de pessoas interessadas, a gente vai lançar a mão do quê? Do interesse, demanda e oferta. Então tem a sua oferta e tem maior volume de pessoas interessadas naquele rebanho. Logo, eu consigo mais facilmente um comprador, inclusive que me paga o melhor preço de mercado. Um rebanho referência é um rebanho agradável de se ver,
que tem processos definidos e bem conduzidos que servem de referência para a região e para outros rebanhos, que atrai o olhar e o desejo do mercado em adquirir aqueles animais. E aqueles animais, por ser criado dentro de um contexto agradável, a hora que eu coloco aqueles animais em qualquer outra fazenda de contexto semelhante, então eu tenho desejo de comprar aquele animal, eu vou lá e compro por um preço um pouquinho a mais porque eu queria ganhar aquela disputa de mercado. Porque aquele rebanho, ele tem uma fama de ser muito mais produtivo, ou dele ser as fêmeas muito melhores, ou eu chego lá e vejo aquela bezerrada e falo, nossa, quase nenhuma fazenda tem aqui na região. E aí eu pago a mais, e aí eu trago esses animais para uma fazenda do comprador. Esse rebanho precisa fazer o quê? Desempenhar, ser condizente com aquilo que existia de expectativa desse comprador. Então, o que é ter um rebanho referência ao final das contas? Quando você olha para tudo isso que eu falei, que são tudo isso, mas são 4 itens. Né? Ter rebanho referência é você ter noção, né? Ter uma boa ideia do posicionamento de mercado do seu projeto, quais os processos fundamentais para executar, como você executa esses processos, como você se relaciona na região, como que você conta os desempenhos dos seus animais, como esse gado é mostrado e falado. Por quê? Porque no final essa conduta faz com que o projeto tenha bons índices, tenha um gado adaptado, rústico, que passa bem nas águas, mas passa bem na seca, que ao comercializar eu agrego valor naqueles animais, que ao abater esses animais eu tenho um bom rendimento de carcaça, e isso tudo gera lucratividade. Logo, um rebanho referência, ele é um pilar fundamental para que você alcance o sucesso da sua fazenda. Eu só vou ter uma fazenda de pecuária de sucesso se o meu rebanho, se eu conduzir a minha fazenda ao mesmo tempo que eu conduzo o meu rebanho, para que esse rebanho seja um rebanho referência na região. E isso facilita todo o processo. Né? Então a gente vai caminhando para que a gente vá entendendo. E aí eu que sou uma artista, fiz uma obra de arte para mostrar para vocês. Aí ó, olha que lindo. Quando a gente fala em rebanho referência, né? Então todo mundo agora quer ter um rebanho referência aqui. Ou quem trabalha quer ver os seus rebanhos de trabalho se tornar referência. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Bom, eu olho hoje, por exemplo, hoje eu tenho dificuldade de comercialização, eu fico tentando achar no mercado alguém que pague pelo menos a média de preço que está sendo paga no mercado. Eu nem quero que me pague mais caro, porque eu não vou achar, eu quero alguém que pague a média de mercado. Eu olho para o meu rebanho no final da desmama e eu tenho que fazer uma parte dos lotes. Por quê? Porque se eu apresentar o lote para o comprador, ele sempre pichincha. Por quê? Porque ele fala que o lote está despodronizado, tem muito animal fraco, tem muito animal... Então, eu olho e vejo que o meu rebanho busca a média de preço, sofro com os compradores. As melhores épocas, por exemplo, que eu tenho de valorização, eu vou para o mercado e o que acontece? Eu não tenho bezerro. Então, o preço vai lá em cima, eu não tenho animal para vender. Não tem bezerro, não tem boi pronto. Aí o preço cai, os boi tá pronto, os bezerros tá para vender e eu nunca encontro a fase boa de vender no mercado. Quando eu tenho que vender algum animal, tenho que liquidar alguma coisa rápido, eu sofro uma resistência, ou eu caio o quê? Num viés de mercado onde não coloca valorização, onde eu acabo pagando um juro, um preço pela minha emergência e não é uma resposta rápida do mercado. Quem nunca viveu isso? Eu pego os índices do meu rebanho e nunca melhora, nunca melhora, nunca melhora. Se você tem algum desses problemas, é sinal que você tem que começar a caminhar para fazer o rebanho trabalhar para você. É bem isso. Rebanhos referências trabalham para a gente. Por quê? Porque você coloca investimento de trabalho, investimento de dinheiro, investimento de processos, e esse rebanho, ao final das contas, ele te entrega mais rentabilidade. Então, a gente tem que colocar o rebanho para trabalhar para a gente.
E é fundamental e de total responsabilidade de qualquer rebanho ser referência e desenvolver uma forma de trabalho que ele vai casando com as melhores épocas do ano. E a hora que ele vai casando com as melhores épocas do ano, a gente vai ver ele atingindo melhores índices e atingindo melhor valorização. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes a gente acha que para fazer um rebanho se tornar referência, a gente precisa copiar o melhor do mercado que a gente tem como referência. E muitas das vezes esses rebanhos são os rebanhos de genética, que faz o melhor possível, porque ele é um rebanho de genética e ele realmente tem que fazer o melhor possível. E aí a gente tem que vir para um ponto que é dentro do meu projeto, aonde eu estou, para onde eu vou caminhar e fazer isso tornar referência. E quando a gente olha, ó, a produção animal, seja ela cria, recria, engorda, genética, cruzamento, a produção animal está baseada em nutrição. Anota essa ordem: nutrição, sanidade, manejo, genética. Nutrição, sanidade, manejo, genética. Essa é a ordem do que a gente tem que aportar dentro do sistema. E aí eu, desenhista que sou, fiz outro desenho para vocês. E aí vocês vão lembrar, ó, desse gráfico que eu mostrei há alguns dias, ó, que eu tenho pecuária de corte, ela pode ser comercial, produtora de genética ou elite. Se ela for comercial, ela pode ser uma base de vaca zebu, uma base de vaca taurina, europeu, uma base de vaca cruzada, miscigenada aqui, né? Se for genética, eu posso ter um rebanho PO, um rebanho SEIP ou um rebanho de produção de animais para cruzamento. O que muda? Muda aqui, ó. Seja comercial, seja de genética, pode ser uma fazenda de cria, pode ser uma fazenda de recria e engorda, pode ser uma fazenda de ciclo completo. Quando eu olho para uma fazenda de cria comercial, de base zebu, que é uma fazenda pequena, média, que está se desenvolvendo, aí você fala assim, como é que eu vou fazer essa fazenda tornar referência? Eu estou falando de... a base é a nutrição. Então, o primeiro passo é que sistema eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com sistema extensivo. Eu estou trabalhando com sistema extensivo, que eu tenho um período de águas, que é mais tranquilo, eu tenho um período de seca. Então, o primeiro passo, quando eu olho para um rebanho se tornar referência, é como vai comportar a nutrição durante o ano. Eu tenho que dar o mínimo de condição para aquele animal, pelo menos manter o peso, mas sempre que possível ganhar peso, inclusive na época seca do ano. Então, a primeira coisa que a gente altera não é dar assim, ó, por exemplo, a gente está acostumado a comer arroz, feijão e carne todos os dias. Ah, então agora eu vou ter que fazer lasanha, vou ter que fazer risoto, vou ter que fazer um prato elaborado todos os dias. Não, é arroz, feijão e carne. Será que dá para colocar um tomatinho? Será que dá para falar assim que vai ser arroz, feijão e carne na mesma quantidade, 365 dias por ano? Isso significa o quê? Significa, por exemplo, na maioria das vezes, ajustar a lotação de gado e criar uma estratégia de época de seca. Então, na construção de um rebanho referência, o primeiro passo é ajustar a nutrição. E não é essa nutrição que a gente pensa que tem que ser elaborada, que tem que ser ração no coxo. Não, isso é uma possibilidade, mas o que eu falo aqui é ajustar a nutrição, é pensar o quê? Que o animal, durante todo o ano, nas águas ele tem que comer para ganhar peso, isso é obrigação. E durante a seca ele tem que ter pelo menos manutenção com leve ganho de peso, que isso a gente está falando de 80, 100 gramas dias, até 300 gramas dia, que seria o ideal. Né? Então eu tenho que ajustar a nutrição e para isso eu tenho que lembrar que a primeira coisa é ajustar a lotação de gado na fazenda, considerando as diferentes épocas do ano, e eu tenho que o quê? Pensar numa suplementação de seca para que eu dê condição de manutenção de peso desses animais, principalmente categorias jovens. Ah, ótimo! Então o rebanho referência começa o quê? Ajustando a comida do gado. Sanidade
geralmente a gente mantém um bom nível de sanidade. O que é? Vermifugação durante o ano, lembrando pra gente ter o que? Protocolos de vermifugação. Então, gado jovem, a gente fala, né, do 5, 7, 9 ou do 5, 7, 11. Né? Então, a gente tem protocolos de vermifugação, a gente tem as vacinações de carbúnculo, a gente tem vacinações de raiva, a gente tem vacinações de brucelose nas fêmeas, a gente tem outras vacinações reprodutivas em vacas, se possível, uma vez por ano. Então, a sanidade envolve o quê? Envolve condições para esse animal 5, 8, 11. Boa, Pablo, obrigada. Eu acho que falei 5, 7, 11, né? Eu acabo fazendo julho e não fazendo agosto. Então, quando a gente usa sanidade, a gente, de certa forma, a gente tem mantido um protocolo sanitário básico eficiente. Manejo, a gente vai entrar numa questão que é o quê? Divisão de categoria, né? Principalmente novilhas e primíparas de vacas adultas, né? De secundíparas em diante, a gente já vê uma absorção maior no rebanho de fêmea parida, então é mais tranquilo. A gente vai dividir machos por idade, se possível por peso. A gente sabe que em machos inteiros existe dominância. Então, se eu deixar uma grande variação de peso dentro de um lote, eu tenho uma menor eficiência em ganho de peso, então eu posso dividir esse gado em lote. Eu posso trabalhar, por exemplo, machos que estão próximos na etapa de terminação engorda, comendo ponta de capim e vir com outros lotes que tem menos exigência, né? Menos exigência de ganho explosivo para terminação, ele fazendo o outro aparo do capim. Então, o primeiro ponto quando a gente fala em manejo é categorizar o gado e tentar trabalhar lotes de categorias, pensando no que eu espero que aquele lote me entregue. O outro ponto é bem-estar, né? E bem-estar vem de encontro com nutrição, com sanidade e com o manejo desses animais, que é para rodeio, manter um gado menos reativo, levar no curral, trabalhar esses animais, ter pesagem estipulada, né? Ter uma conduta com esses animais de tal forma que seja respeitosa, que seja integrada, que não coloque em risco a equipe, que respeite os limites e a forma de trabalho da fazenda, né? Principalmente se eu tenho uma fazenda que tem diferentes situações de condição, né, de pastagem, de condição nutricional, áreas mais extensivas, áreas mais intensivas. Então, fazer um manejo de tal forma que as categorias mais exigentes estejam nas melhores áreas, as categorias menos exigentes em áreas um pouco mais, vamos dizer, fracas em relação a essas melhores áreas, e pensando sempre que esse animal coma, né? Porque a primeira coisa para o animal estar vivo, ele precisa comer. Então, que ele coma, que ele tenha saúde, que ele consiga expressar saúde. Quem nunca ouviu aquele termo assim, nossa, um gado saudável, né? Você olha para ele, é um gado saudável, que expresse saúde. E aí a gente entra numa outra questão, que é o quê? Um rebanho referência, depois que eu tenho um manejo nutricional, manejo sanitário básico, que eu consigo manejar esses animais com qualidade, eu vou entrar num fator que chama genética. Um rebanho referência, ele vai se construindo com genética. Eu dou comida para o animal se mantém vivo e cresce. O que acontece? Tem animais que crescem em velocidades e formas diferentes. Isso é natural. Então, esse animal que cresce em velocidade e forma diferente, quer dizer que alguns animais aproveitam o ambiente melhor do que outros. E eu quero replicar o maior número possível desses animais que aproveitam o ambiente melhor que os outros, porque ele é mais eficiente, ele me custa menos. Ele está comendo o mesmo capim, bebendo a mesma água, o mesmo sal mineral, os mesmos vermífugos e vacinas, e aquele animal põe mais peso em carcaça. Então, esse animal é o animal que eu quero replicar, e esse animal esse trabalho de replicação das melhores genéticas é que vai fazer o quê? Que a gente vá padronizando o rebanho ao longo do tempo. E o fato de que quando eu trabalho com genética, eu tenho que ir descartando aqueles animais que não atendem à minha exigência, que são os animais mais fracos.
O que muda em taxa de descarte? Se eu tiver um rebanho em crescimento, talvez eu vou perdoar mais animais. Por quê? Porque eu preciso crescer o número de rebanho para depois eu ter uma margem de tirada de rebanho todo ano. Porque a hora que eu estabilizo um rebanho, tem um percentual desse rebanho que sobra. Por exemplo, é um rebanho para 500 vacas, a minha taxa de prenhez é 80%, então eu preciso de 20% de reposição de vaca. Eu estou falando que eu preciso de 100 vacas por ano. Se eu tenho 500 vacas e 400 bezerros, vou tirar 380, metade é fêmea, eu tenho 160 fêmeas, eu preciso de 100, quer dizer que excede 60 bezerras. Eu posso descartar 60 bezerros ou eu posso descartar 60 vaca fraca e colocar essas bezerras dentro da reprodução. Então, a hora que eu estabilizo o rebanho, eu tenho maior margem para descarte. A hora que eu tô com o rebanho no início, eu tenho menor margem para descarte. Qual que, entre descartar a fêmea e trazer touros de bom índice, de bom valor genético, que incrementa a qualidade, qual que é mais fácil? Touro, inseminação, que é o mais recomendado. O que a gente sabe? Que muitas das fazendas no Brasil, a grande maioria das fazendas no Brasil, muitas vezes não tem estrutura para inseminar, não tem equipe para fazer esse trabalho, não tem condição, né, de fazer um aporte financeiro inicial muito grande em touros de alto valor genético. A gente precisa começar de algum lugar. Por exemplo, quando a gente fala em genética, se o touro é algo decisório, primeiro ponto que nós temos que pensar é que quando eu coloco um macho em reprodução, eu posso estar colocando um macho inteiro reprodutor, que vai produzir bezerro. Eu quero bezerro. Primeira coisa que eu preciso é que nasça bezerro. Então, geralmente, é o que a gente vê, por exemplo, os boi de boiada. O que a pessoa está pensando? Eu preciso do macho inteiro para cobrir as vacas e fazer bezerro. Pronto, fiz o bezerro. E tem a compra de touro. Quando eu falo touro, eu estou falando de um animal que, além de fazer bezerro, ele faz um bezerro que é melhor que a média do rebanho. Aí eu estou falando de touro. Então, quando eu estou dentro de um projeto de pecuária, né, um pecuária de cria, primeiro passo, eu tenho condição nutricional mínima para que esse animal durante o ano não passe fome, não ganhe nas águas e perca na seca. Primeiro passo é esse. Eu tenho uma condição mínima. E eu vou trabalhar ano a ano para essa condição ir melhorando, para que esse animal sempre ganhe peso. Esse é o primeiro passo para ter um rebanho de referência. Segundo passo, sanidade. Definir a sanidade e ter um protocolo em que eu mantenho a saúde dos animais, evito perda de animais por doenças e inclusive vacino as fêmeas para ter um controle melhor reprodutivo e essa fêmea consiga me dar, o rebanho de fêmea consiga me dar ao final da estação índices muito bons de prenhez. Terceiro, eu tenho um bom manejo desses animais, tanto em manejar categorias de animais, quanto em ter uma conduta dentro da fazenda que resguarde a saúde, o bem-estar animal e a minha equipe trabalhando de uma forma satisfeita e resguardada de qualquer risco. Quarto, eu invisto em genética. E eu invisto em genética pensando o quê? Em primeiro momento eu vou comprar o melhor touro que eu consigo. Primeiro passo, o melhor touro que eu consigo. Conforme vai passando o tempo, esse rebanho vai me deixando mais bezerro, esse rebanho vai me deixando mais ganho de peso, esse rebanho vai virando referência, esse rebanho, eu consigo vender esse bezerro um pouquinho mais caro. Conforme esse rebanho vai me deixando dinheiro, o que vai acontecer a partir daí? Eu começo a investir um pouco mais. Em quê? Em genética e em descarte. Que com o tempo eu vou trazendo esse gado para o mesmo desenho. Com o tempo eu vou trazendo esse gado para um desempenho muito semelhante. Quais são os benefícios de chegar num rebanho referência? O primeiro deles é que você tem um melhor planejamento e execução de todas as ações dentro do rebanho. Você consegue prever melhor como é que vai ser de reprodução, você consegue prever melhor quantos bezerros você vai desmamar, você consegue prever melhor qual o peso de desmama,
Você consegue prever melhor qual que é o desempenho desses animais se eu atribuir uma suplementação. Você consegue prever, por exemplo, chegou num ponto que eu limitei a lotação da fazenda e agora eu estou pensando em fazer um semi-confinamento ou um próprio confinamento para abater animal precoce. Será que o meu gado responde bem no coxo de tal forma que eu invisto, porque eu coloco num sistema intensivo e ele deixa melhor resultado? Então você consegue prever isso melhor. Você consegue fazer fêmea precoce, você começa a fazer um giro maior do seu rebanho. Primeiro passo é esse. O segundo passo é que você tem animais mais padronizados, mais equilibrados, menos oscilação. Isso melhora tanto em rendimento de abate, como isso melhora em comercialização de bezerro, em comercialização de fêmea, em segmentação de lote dentro do rebanho. Então você melhora essa exposição do seu produto ao mercado. Terceiro, que é fundamental, rebanhos que vão tornando referência, que você vai conseguindo fazer essa padronização e ter índices bons, esses rebanhos, eles vão gerando uma atração de mercado, principalmente se você for uma pessoa mais simpática e conviver na região, né? Lembra lá no início que eu falei, quem não assistiu, quem entrou depois dá uma assistida no início da live, que é o seguinte: quando a gente faz um rebanho, aquela fazenda reporta ao dono, então aquele dono tem que estar convivendo na região, não é ser o mais popular e mais simpático, mas ele tem que estar presente nas boas casas agropecuárias, ele tem que estar presente nas reuniões de sindicato, ele tem que estar presente nos dias de campo que acontece, ele tem que contar o que anda acontecendo dentro da fazenda, né? Nossa, olha, a gente terminou a estação de monta, o índice super bom, a gente desmamou, teve um lote de bezerro que bateu 10% a média que a gente vinha colhendo nos outros anos. Então, esse dono é um dono que leva o seu projeto para fora, que leva essas informações para o mercado, que começa a contar o que faz, é que nem galinha que cacareja o ovo, né? Ela bota o ovo, pronto, cacareja, todo mundo sabe onde é que está o ovo da galinha, né? Então, a gente precisa desenvolver essa atitude. E o terceiro ponto de criar um rebanho referência é que ao criar um rebanho referência e comunicar isso ao mercado, facilmente, porque a primeira coisa é o seguinte: escuta notícia boa, a pessoa quer ver para ela falar que não é tudo aquilo. Primeiro passo é isso é da natureza humana, eu quero ver para falar, não é tudo isso que estão falando. Aí eu vou lá ver e a hora que eu chego eu me deparo com realmente algo de valor. Então, a pessoa, ao entrar em contato com a informação do seu rebanho, ela cria uma objeção. E ao ver o seu rebanho, ela quebra a objeção e ela fala, nossa, você precisa de ver que gadão, você precisa de ver que trabalho. E aí você vai ajudando, por exemplo, assim, nossa, olha, a gente fez um trabalho e o rendimento do gado lá em casa tá dando 2% a mais no mercado. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Esse trabalho de fazer um rebanho encontrar para o mercado, a hora que o mercado vem até o seu rebanho, ele se prova por si só. Ele prova na vista, ele prova no olho, ele prova na interação. E essa pessoa, ele sai alguém que comunica os valores do seu projeto e ao mesmo tempo alguém que está disposto a levar para si, porque ele tem um desejo por aquilo que é bom, né? Então uma grande parcela dessas pessoas torna um possível comprador, um possível cliente seu. Isso gera demanda pelo seu produto, isso gera valorização pelo seu produto. Um quarto passo de tornar referência é algo que o Ministério da Agricultura, lá na década de 1990, abriu possibilidades. Por exemplo, aí você vai falar assim, chegou num ponto que eu não preciso melhorar mais. Gente, teoria da evolução, é sempre melhorando, sempre existe possibilidades. Lá em 1990, o Ministério, quando o Brasil começa a exportar carne e o Ministério vê que a pecuária no Brasil, não tinha padrão, ele chama o movimento dos pesquisadores e fala o seguinte, eu vou criar um programa aqui que chama SEIP, né? Então, vocês que são aí do rebanho comercial, vocês inscreverem num projeto SEIP e fizer o trabalho direitinho,
A hora que 30% dos melhores animais, se tiver dentro do padrão da raça, eles vão ganhar um certificado especial de identificação e produção. E esses animais poderão ser comercializados como reprodutor. O que eu quero falar aqui? Que toda fazenda vai produzir? Não. A referência que eu quero deixar é o seguinte, o quarto ponto é o seguinte, quando o rebanho vai evoluindo, vira referência, evolui e vira o ápice da referência de qualidade, esse rebanho tem a possibilidade, inclusive, de virar um produtor de genética e explorar um outro mercado. Lembra? No meu desenho, ó, aqui você está no comercial, se torna tão bom que você vira um SAPE. Dentro do seu rebanho, você tem um braço SAPE que você produz animais com valor agregado, por exemplo. Né? E aí você vai explorar outras condições de mercado, outra forma de produzir dentro da pecuária de corte. Existe uma outra possibilidade, entende? Então, além de se agregar, depois que se agregar toda a conquista e a construção de um rebanho referência, que deixa uma ótima lucratividade, você ainda pode abrir um outro braço que vai te deixar mais lucratividade ainda dentro do seu próprio rebanho. Então, existem formas e condutas, né? O que é melhor para investir? Vaca para recria ou boi gordo? Vai depender muito. Acho que é Rogério, né? Não sei. Vai depender muito do cenário, vai depender muito da região, vai depender muito da condição da fazenda. Né? Quando a gente pega boi, né? Boi você vai colocar um preço de arroba maior, você comprando uma boiada boa e se tiver uma boa condição de engorda, consideravelmente ele deve te deixar uma margem melhor. A vaca para recria engorda, eu imagino, né? Vaca para recria engorda, você depende do descarte de vaca magra de rebanhos, né? Então, é um mercado um pouquinho mais oscilatório, um pouquinho mais de oportunidade. Então, vai depender muito de que você tem de possibilidades. Conheço, né, inclusive, não só existe, como eu conheço projetos que muitos trabalham com boi gordo e conheço projetos que trabalham com vaca magra para recria engorda e todos têm sucesso dentro da sua margem calculada e dos seus negócios, né? Então, são 2 negócios possíveis. Viu, Rogério? Enfim, quando a gente fala em rebanho referência, qual é o risco, então, de eu olhar para o meu rebanho hoje e não explorar, não fazer esse trabalho para que ele se torne referência? Eles vão continuar como sempre continuaram, deixando de ganhar dinheiro. Já ouviu falar assim, deixando dinheiro na mesa? O dinheiro tá lá, só que eu não pego para mim, eu não faço algo para que aquele dinheiro venha para dentro do meu negócio. Eu continuo trabalhando da forma como eu sempre trabalhei e ganhando o que eu sempre ganhei, correndo o risco de perder rentabilidade, né? Porque as regiões vão se alterando e isso vão dando margem para outros negócios. Por exemplo, terminei de vir de Curvelo, tive em Curvelo ontem, né? Quem não conhece Curvelo, a terra do Buzerá, centro de Minas, tendendo a norte de Minas, é uma região mais fraca, que antes era pecuária de corte, aí veio a pecuária de leite, então uma bolsa grande, um bolsão grande de pecuária leiteira, né, bem perto da capital mineira. E agora, para tamanha surpresa, né, depois de tantos anos, a gente viu uma expansão muito grande de agricultura no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro. E aí, sul do estado de Minas, a gente vê muito café, né? Vê mineração no centro, vê o norte de Minas um pouco mais pobre, mas a gente não pensava em ver agricultura, por exemplo, no centro de Minas, na região de Curvelo. E a gente vê no que? Agricultura entrando com tudo em Curvelo, né? Então, uma região que vai virando pujante dentro das novas expectativas. Se eu não evoluo uma atividade pecuária de corte, a hora que chega, por exemplo, os arrendatários de lavoura, gente, e oferta um valor por hectare ano, eles nem se comparam. Então, qual que é o grande risco? O grande risco é se eu não evoluo, se eu não vou fazendo um negócio cada vez mais produtivo, eu vou perdendo competitividade de mercado, né? Então, chega um momento que a minha atividade já não está na margem, o custo da terra é muito alto e a minha atividade não está na margem. E aí a gente chega no momento que talvez deixa de ser rentável e deixa de justificar a gente permanecer naquela atividade.
Muitos ficam porque é teimoso, mas já deixou de ganhar dinheiro há muito tempo e deixa de ganhar um dinheiro maior e viver uma vida mais tranquila, por exemplo, se ceder aquela terra para arrendamento. Então, construir um rebanho de referência é obrigação de qualquer fazenda, seja ela de cria, seja de recria engorda, né? Se eu trabalho com recria engorda, comprar bons animais, principalmente se eu estou com uma fazenda numa condição razoável nutricional, isso vai me dar um desempenho diferente. Isso vai abrir possibilidades. Por exemplo, eu não tenho tanta condição nutricional, mas eu posso criar uma condição de suplementação de 0,3%, 0,5% no período da seca, que vai me dar um ganho e depois eu, por exemplo, eu crio um confinamento. Então, minha fazenda não é lá tão pujante, mas a hora que eu começo a investir para que aquele rebanho seja referência, ele me dá a possibilidade de explorar alternativas que eu não tinha. Quais as melhores estratégias que você acha para melhorar a taxa de desfrute em fazendas de cria? Melhorar a vacada. Simples. Primeira coisa, você tem que ter estação de monta. Tenha estação de monta. E aí você tenta trazer a aparição para o mais cedo possível. Aí, pra vocês terem, eu sempre conto essa história porque as pessoas falam assim, mas ela é técnica do melhoramento genético, reconhecida, não sei das quantas, lá em casa, na região da Serra, no Rio Grande do Sul, que é muito extensivo, que eu não tenho mão de obra, não tenho estrutura de curral suficiente, para vocês terem uma ideia. O que eu faço? Eu não consigo fazer inseminação, mas eu faço protocolo, por exemplo. Coloco o implante de progesterona, aplico benzoato, dali 8 dias tiro o implante, aplico benzoato e solto o touro. Compro bons touros. Hoje eu consigo comprar touro avaliado, mas antigamente eu não conseguia ainda comprar avaliado, mas comprava bons touros. Tiro os implantes, solto o touro. E o que isso fez ao longo do tempo? Hoje eu pego, que nem esse ano eu partei 35% da vacada para parir no primeiro mês. No primeiro mês. Com 3 meses meu gato estava quase todo parido. Né? Eu tinha assim, meia dúzia de vaca que não tinha parido. Então eu concentro essa parição no início. Então, o primeiro passo, estabelece uma estação de monta vantajosa. Qual que é vantajosa? Que o início normal das águas não esteja muito longe do início da aparição. Então, por exemplo, as águas começam em outubro, então a aparição pode começar em agosto. Eu crio alguma estratégia, por exemplo, essas vacas parem bem, eu tenho um pasto reservado para elas com a boa massa seca, eu dou um proteinado, para que ela consiga segurar e entrar bem na estação de monta. E a hora que chega a estação de monta, eu faço um manejo para eu conseguir emprenhar o maior volume possível de vaca no início da estação de monta. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai desmamar bezerros mais pesados, você vai emprenhar mais vaca, e essas bezerras vão ser melhores, porque elas são do cedo. Dali 3, 4 anos, você vai ver um efeito grande em rebanho. Por quê? Porque você vai estabilizar a qualidade da sua bezerrada e a qualidade reprodutiva dessas vacas, e você vai ter uma sobra de vaca que você vai matar com segurança. Você não vai ficar precisando perdoar a vaca, né? Bom, fiz a estação. No primeiro ano, às vezes você ainda dá uma chancezinha para alguma coisa se você não puder sair para o mercado para comprar vaca para repor, né? Mas o que acontece? Terminou a estação de monta, passados 40, 50 dias, eu faço o diagnóstico de gestação, eu tiro a vacada vazia e já vou fazer o quê? Engordar e matar, né? Então eu vou fazer caixa e eu vou dividir, por exemplo, vou dividir, se é muita vaca, né? Vou dividir as mais gordas das mais magras, para acabar um lote primeiro e depois tirar as mais magras. Qual que é uma época boa de vender vaca gorda? Maio, junho. Eu pego bons preços de arroba, começo de julho. De metade de julho, agosto ali, já começa, né, a querer embicar o mercado. Mas principalmente a hora que chove, a gente tem uma menor queda. Então setembro, outubro são meses que acaba caindo um pouco questão de arroba. Então, se eu consigo, por exemplo, segmentar e matar uma mais pronta antes e mais pronta, eu já faço uma média de valor de arroba melhor, né? Outra coisa, então, primeiro passo, deixa eu até voltar a pergunta aqui que foi descendo. Quais as melhores estratégias para melhorar a taxa de desfrute em fazendas de cria? Primeiro passo é isso, estabelecer estação de monta, porque se eu tiver estação de monta, eu tenho segurança
que vaca que ficou vazia no final da estação, que eu tenho tantas vacas prenha que vai deixar bezerro, e aquelas vacas vazias eu vou fazer uma estratégia para matar aquelas vacas e fazer caixa. Segundo, é cria, então você vai vender bezerro, então você vai vender os machos. Eu vou vender os machos e como a bezerrada tá nascendo no começo da estação, é uma bezerrada que eu desmamo mais pesada. E esse trabalho que você vai fazendo de seleção, de trazer para o cedo e usar touros bons, esses bezerros vão ficando padronizados. Então, além de você ganhar valor por peso a mais dele ter nascido no cedo, eu tenho um padrão, uma melhor apresentação para o mercado, que gera uma precificação melhor. Toda vez que você aumenta a demanda de mercado, que você põe mais gente interessada em comprar seus bezerros, mais segurança você tem de pedir valor a mais do que está sendo pago na região. Né? Então isso é extremamente importante. A gente acha, vou trazer para o cedo, o animal vai pesar maior. Não, você vai pesar o bezerro vai pesar mais, vai ter melhor padronização, vai atrair mais gente, vai te dar a oportunidade de pedir um pouco a mais por quilo de bezerro que você está vendendo. Então você coloca mais dinheiro no bolso, pelo número de quilos a mais e por essa valorização que você vai conseguindo conquistar. E o descarte do fundo de fêmea, né? A hora que você está no rebanho estabilizado, você tem que tirar a bezerradinha ali. Então você pega o bezerrinho, tirei 10%, tava meio fraquinha, vê se tem mercado. Porque a hora que você aparta do lote só ela, você cria um lotinho agradável de se ver. Tava muito fininha, dá um suplementozinho ali, uns 30 dias, ajeita e tira, né? Tem gente que eu vejo, por exemplo, engordar essa bezerra até virar novilha e matar. Mas ela é a mais fraca do seu rebanho, né? Então tem que ver se às vezes vende essa, compra outra e termina, né? O que fica mais interessante para a região. Mas as formas de melhorar a estratégia, melhorar a taxa de desfrute dentro de uma fazenda de cria, passa por esse processo. Fazer um manejo reprodutivo que favoreça a sua fazenda para que você tenha segurança de descartar a vaca vazia, de definir o volume de fêmea que você vai deixar para reposição e de fazer um bom valor nos machos que você coloca à venda, né? Se vender fêmea, vale a mesma coisa, né? Mas geralmente a gente vende só uma parcela das fêmeas e o ideal, quando é assim, vender o fundo. Porque o que muitas das vezes acontece? A fazenda vai lá e vende a cabeceira do gado, tira a cabeceira das fêmeas, né? E vende a cabeceira das fêmeas, deixa a metade pro fundo para reposição na fazenda, né? Isso é o maior tiro no pé, porque isso chama pioramento genético. Ao longo do tempo, você está deixando para a fêmea uma fêmea pior que a média das suas vacas. Ao longo do tempo, seu prejuízo vai ser muito maior, né? Então, reposição, eu vou pegar a bezerrada fêmea e vou pegar as melhores para ficar. Todo mundo acha que o que faz um rebanho bom é touro. Não, touro ajuda a melhorar o rebanho mais facilmente, porque ele vai deixar 30 bezerros no lote e a vaca vai deixar por ano, né? E a vaca vai deixar um bezerro. Só que o que determina um bom rebanho é a base de vaca. Nunca economizem em fazer uma boa base de vaca. Nunca economize em descartar a vaca ruim, porque a filha dela vai ser tão ruim quanto ela. Então você tira a mãe, pronto, você já não tem aquela amostra ruim dentro do seu rebanho. A hora que eu vou pensar em segurar a bezerra, eu vou segurar a melhor bezerra, porque na verdade ela vai virar a melhor vaca. Ela vai entregar um bezerrão, ela vai ter uma boa reprodução, ela vai entregar bezerro no cedo, né? Essa vaca vai ficar mais tempo dentro da fazenda. Essa vaca não vai perder tanto score, essa vaca vai ser uma vaca mais adaptada, mais produtiva. Então, quando eu vou fazer reposição, eu pego a cabeceira do meu gado para ficar como matriz. E vendo o meio e o fundo, né? E aí você começa a falar, mas eu precisava fazer tanto dinheiro. Tem muitas oportunidades dentro de uma fazenda, gente. Você tem que olhar e falar o que não compromete o bom giro de uma fazenda. Eu vou vender vaca fraca, parida, eu vou tirar as vacas fracas, deixar ela parir, desmamar com 5 meses, matar ela gorda, e esses bezerros depois eu faço um lote e vendo para o mercado.
Ah, vou vender vaca prenha, fraca, né? Você tem que fazer conta de valor, de necessidade de caixa naquele momento, mas o que a gente tem que pensar sempre? Que você tem que resguardar o progresso do seu rebanho. Ter um rebanho referência é fazer que ele evolua ano a ano, se tornando cada vez melhor. Então eu preciso resguardar o progresso desse rebanho. E como é que eu resguardo? Primeira coisa, emprenhando vacas. Segundo, segurando boas fêmeas. Terceiro, comprando bons touros. Esse é essencial. E aí, dentro do essencial, o que eu vou fazer? Ah, eu preciso fazer um baita de um caixa. Eu vou vender a cabeceira das minhas bezerras? Às vezes eu vou olhar as vacas mais eradas. Entende? Vou tirar as vacas mais fracas. Tem fazendas, por exemplo, que eu conheço, que as vacas mais fracas ele não tira, mas são identificadas. Né? Então, identifica as vacas mais fracas, com geralmente marcar fogo, e o dia que precisa tirar, ele sai catando essas vacas para tirar as vacas mais fracas do rebanho. Por quê? Faz caixa e eu não comprometo a continuidade do projeto. Todo projeto que está caminhando para sustentabilidade ali dentro, né, para se tornar sempre um rebanho, porque a gente acha que um rebanho bom, um rebanho referência, nunca vai ter problema financeiro, nunca vai precisar fazer caixa do nada, vai ser sempre mil maravilhas, né? Isso é no mundo da fantasia, minha gente. Qualquer rebanho passa por isso. É que tem projetos que são bem capitalizados e tem projetos que não são tão capitalizados, não tem tanto dinheiro em caixa. Qual que é o segredo para que aquele rebanho ele sempre continue sendo um negócio lucrativo? Eu garanti que ele tem condição de ser um negócio lucrativo de hoje e que amanhã ele vai ser mais que hoje. Como que eu faço isso? Pensando sempre em organizar a parte nutricional, porque precisa comer. Não adianta ter genética se não tiver boia, ele não desempenha. Né? Então eu preciso ter um mínimo de qualidade nutricional, isso é fundamental. E segundo, ele tem que ter uma qualidade genética para desempenhar na condição média ali, né? Mas ele tem que ter uma boa condição genética. E isso, se eu sempre tomar decisões pensando que a vacada vai ser melhor do que ela é hoje, e que eu tenho trazido bons pais para não piorar as vacas, porque esse é um outro problema. Eu vou lá e compro um touro cabeceira de boiada, eu tenho uma vacada boa, compro um cabeceira de boiada. A vaca é boa, mas o pai faz pioramento genético. Então os filhos são pior que as mães. Então ao longo do tempo o meu rebanho vai ficando mais fraco. Né? Então se eu tenho uma vacada boa, seleciono a cabeceira das bezerras, compro bons touros. Ah, eu preciso fazer um caixa rápido. Qual é o gado que eu posso tirar que não me custa o sucesso, não me custa o motor do carro, entende? O motor do carro são essas três coisas. Uma boa vacada, as boas fêmeas de reposição e os touros bons para fazer bons filhos. Esse é o motor do rebanho de cria. O que eu posso tirar que não me custe o motor do carro? E aí a gente vai tomar decisões. Eu vou tirar a vaca velha prenha, eu vou tirar a vaca descarte parida, eu vou tirar o fundo das novilhas, vou tirar 10%, vou passar no curral, tirar os 10% pior das novilhas e vou vender. Né? Então você começa tomando decisões assim. Tiro aquilo que não compromete o caminhar, o andar da carruagem. Bom, já vai dar o nosso horário, eu vou ter que encerrar aqui. A gente já deu mais um passo, semana que vem a gente entra, né, na série Gestão de Rebanho. Quem não viu, entra lá no feed, olha todos os posts. Esse é o 5º post hoje, que é o olhar para o dono. E a gente fez o primeiro definição, chama definição de negócio. Posicionamento, recursos, processos, pessoas e o dono. A partir de agora, a série Gestão de Rebanho começa a trazer o fundamental. O que é gestão de rebanho? É gerir recursos, processos, pessoas para criar possibilidades de negócio que eu, como dono, me comprometo e faço isso lucrativo, cada vez mais lucrativo. Eu preciso o quê? Conduzir esse rebanho para que ele trabalhe para mim. Então, a partir de agora que a gente já tem noção de quais as possibilidades de negócio que existe dentro da pecuária de corte, a gente vai começar a fazer gestão de rebanho na prática. Então, confere esse último post.
pense sobre como são vocês, né, dentro dos projetos, seja você proprietário, seja você técnico, como vocês se pensam dentro do projeto de pecuária de corte, quais modelos de negócio de pecuária de corte vocês conhecem. E a gente vai começar a tecer a partir de agora gestão de rebanho na prática, que é o olhar para o rebanho, que é tirar mais resultado desse rebanho, que é fazer ele tornar referência. E aí sim que vocês vão ver apertar o laço, porque são assuntos que são tão óbvios, mas a gente não fala e a gente não pensa sobre eles, e eles determinam, na maioria das vezes, o sucesso e a lucratividade dentro do nosso projeto de pecuária. Combinado? Obrigada a vocês, obrigada Márcio, obrigada Wagner, obrigada Carlos Magno, obrigada a cada um que esteve aqui comigo. Vou deixar a live salva lá no feed, aí quem não assistiu o início, dá uma assistida ali para entender quando eu comecei. E qualquer dúvida vocês me mandam no direct. Gente, ó, um bom final de semana para vocês e até semana que vem. Confere o post e a gente vai conversando.